Graça e paz, igreja. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Quero enviar uma saudação a toda a igreja aqui presente e aqueles que nos ouvem. E eu acredito que esse culto de hoje, de uma maneira especial, pelas músicas já cantadas, pelo prelúdio já cantado, dá a direção da palavra, dá certinho a direção da palavra, considerando que é o Espírito Santo quem faz essa obra. Então, louvado seja o Senhor, que aqueles que estão aqui, que aqueles que estão longe, que o Senhor fale ao coração de cada um, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses 2, nós vamos ler até o versículo 8, apenas. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Eu acredito que é um texto que nós já pensamos hoje de manhã. Concorda comigo, Valdeir? É um texto que nós podemos viajar no domingo da gente hoje e perceber um chamado para a igreja, nesse dia, nesse domingo, para o outro. E vocês vão ouvir muito eu falar muito sobre o outro, sobre a importância do outro. Valdeir falava com muita propriedade hoje de manhã sobre o outro, sobre o olhar para o outro. E a igreja, mesmo sendo um corpo, mesmo sendo o corpo de Cristo, mesmo sendo uma, ela tem passado por certas dificuldades. E essas dificuldades, elas têm afastado esse sentimento de unidade, de perseverança na unidade e de produção de frutos pela unidade. A igreja de Cristo tem sofrido muitos ataques, mas o pior ataque é o esfriamento do amor. Esse ataque ninguém pode resistir, a não ser aqueles que são aqui pelo poder e pelo fogo do Espírito Santo, sim. Ninguém pode resistir a um ataque vil da frieza que está sobre o nosso planeta, pelas igrejas e todos os lugares, ainda tendo as cooperações de doenças que estão se alastrando cada dia. Ninguém pode resistir. E o esfriamento é natural, mas o que nós precisamos entender é que Deus nos deu ferramentas suficientes para que nós não percamos o contato com os nossos irmãos. Ele nos deu ferramentas preciosas de comunhão. Às vezes, e muitas vezes, não vai preencher exatamente o anseio das pessoas. Você mandar uma ligação hoje, como foi feito, uma ligação para uma pessoa que estava lá em horário do nosso almoço, passando mal, fazer uma ligação não é a mesma coisa que eu chegar e dar um abraço. Mas aqui nós temos a Priscila, que é médica, vamos descobrir na profissão dela, que nem todos que estão ali no hospital podem receber um abraço, não é, Priscila? Todos estão imergindo numa solidão, numa profundidade de dor, num sofrimento, e muitas vezes em quartos solitários. E os nossos abraços não podem ser dados porque é um ambiente produzido para proteção e saúde, e elas estão ali, solitárias.
O problema maior é que isso está acontecendo entre nós. No hospital a gente consegue entender. No ambiente de uma pandemia a gente consegue entender. No ambiente de restrições de contato físico a gente consegue compreender. Mas a gente acostuma muito fácil com o esfriamento. E esse é tenebroso. Se há uma coisa que Deus não quer de nós, é o esfriamento do amor. É incrível. O homem, Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo, veio à terra para provar esse grande amor. Olho para um versículo tão simples, mas tão conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu fico pensando nesse texto exatamente no verbo dar. No verbo dar. Quando você olha para Jesus Cristo, e esse texto aqui, ele está sendo pregado, mas a nossa conclusão vai estar num texto que provocou esse texto. Justamente por quê? Porque os homens não compreenderam Deus na terra. Nós falamos hoje em Apocalipse 1 aqui, os homens não compreenderam Deus na terra. E agora eu entro em Mateus 13, 58, vai estar projetado, que diz assim: e não fez, olha que interessante, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Na beira das águas, saindo da beira das águas, andando entre as pessoas, esse Cristo, o Verbo encarnado, Deus que se destitui de toda a sua glória, se faz servo, se identifica conosco, agora andando perto das águas, saindo das beiras dos rios, dos mares, dos grandes lagos ali da Palestina, aquela região do Israel, aquela região toda, ele começa agora a sair e as multidões seguindo, e as multidões se aglomerando em volta dele para receber. Veja bem, o capítulo 13 começa com Jesus andando entre as pessoas e as pessoas indo alavancadas por busca de milagres, busca de cura, busca de sinais, e as pessoas ali com ele, andando, seguindo ele. Mas num determinado momento, praticamente no último versículo desse capítulo, você vai ver que Deus, na sua cidade, não fez milagre. Não fez nenhum milagre. Por causa disso ali, incredulidade. O mundo está se recheando, o mundo está saboreando a incredulidade, porque é bonito. É bonito você falar de esoterismo. É muito bonito você falar de yoga. É muito bonito você falar de meditação transcendental. É muito bonito você chegar e fazer lá na beira da praia, ou de qualquer, esses dias eu fiz esse sinal numa igreja, não sei se ficou bom, mas ficar aquela posição de yoga, idolatrando o nada, porque não existe Deus a não ser nosso Deus. Não existe Senhor senão nosso Senhor Jesus Cristo. E aquelas pessoas fazendo gestos, fazendo movimentos, porque é bonito, é moda. A incredulidade, gente. A incredulidade, qual é a roupa da moda? A incredulidade. O que gera essa moda, eu vejo alguns desfiles desses Fashion Week, esses troços aí, para pensar, como são feios. Como são feios. São tenebrosos. A decadência humana chegou num ponto que, se eles se vestirem de lata, todo mundo aplaude e sai o mundo todo fotografando e colocando na capa das revistas. O que isso tem a ver? Incredulidade. De um Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. E na sua cidade, olha que curioso, Jesus era para ser recebido na sua cidade com palmas, com gestos, com as trombetas que anunciarão a sua vida. Jesus era para ser recebido na cidade, porque dois o seguiam. E de repente ele chega no meio, olha que interessante, o capítulo 10 vai falar do reino. Vai falar sempre do reino. O reino dos céus é isso, é isso, é isso. Vai falar da parábola do semeador, vai falar que o reino de Deus se compara a uma dracma, vai se falar um monte de coisas. E as pessoas pensando, por que ele fala tão imparável? Ele responde, para que, vendo, ouvindo, não creiam. É uma incredulidade, preste atenção nisso, você que está me ouvindo hoje. É uma incredulidade provocada. E a gente não acredita nisso, né? É uma incredulidade provocada. Porque desde aqueles dias, Jesus dificultava para que aqueles que não são dele ouçam, escutem, mas não compreendam. E a pergunta primeira, a aplicação primeira dessa palavra de hoje. O que Deus tem te falado, você tem
primeira pergunta. A voz de Deus tem sido compreendida por vocês? Nós cantamos aqui pense num negócio bonito que esse louvor, viu? Será que falou ao seu coração? Se a palavra permanece para sempre, essa palavra está falando ao seu coração? Está transformando o seu coração? Você tem guardado os mandamentos? Porque a parte da palavra de hoje, de Apocalipse, passava pelos guardar, pelo ouvir, pelo ler. Mas será que a gente tem feito a lição? Aqui é Jesus falando segundo o Evangelho de Mateus e Paulo falando segundo a sua carta aos Filipenses. Nós temos compreendido a extensão do reino chamada Jesus? Será que Jesus tem sido de fato reconhecido como Senhor e Salvador e tem produzido em nós um coração convertido? Ou nós somos uma tradição de pais da igreja que vai século a século renovando a tradição e vai renovando a tradição e vai renovando a tradição e os nossos filhos morrem tradicionais, mas não morrem salvos? Vocês já pararam para pensar nisso? Se os nossos filhos estão sendo alcançados por um evangelho que transforma, por um Cristo que transforma, que é capaz de transformar uma vida, ou eles estão mantendo uma tradição quase que como um sepulcro caiado de aparência em um fariseu, mas nada entendendo do Filho de Deus que se esvazia. Mataram Deus, eu disse esses dias aqui, que interessante. Como pode o ser humano ousar arrogar para si matar Deus? O Deus encarnado foi morto por homens, por causa da sua incredulidade. E esse diálogo de Jesus aqui, em Mateus, e esse escrever de Paulo a Filipenses, passa pelo mundo dos incrédulos. A igreja de Filipenses foi um dos primeiros lugares que Paulo pisou para pregar. Preste bem atenção nisso. Essa igreja surge no mundo de Atos. É o ato de um apóstolo, é o ato de alguns apóstolos, e outros homens de Deus vão passando por lá. E já no mesmo primeiro século, há uma necessidade eminente de lembrar aquela igreja de quem é Jesus. Olha que interessante. Por que a gente se esquece tão fácil do que é essencial? Do que aqui diz, subsistindo em forma de Deus. Subsistindo, tendo uma existência por trás de uma grande existência, e se esvaziando dessa existência divina, continuando sendo Deus, ele se humilha primeiramente se colocando no ventre de Maria. E depois ele se humilha nascendo numa manjedoura. E depois ele se humilha sendo desde a infância perseguido por algozes. E depois da sua vida adulta, já no ministério profícuo e extremamente de sucesso, ele é produzido em perseguição. Que raios de humanidade não entende Jesus, meus irmãos? Que raio de humanidade nós vivemos e não consegue compreender o Filho de Deus? Não consegue entender quem é Jesus Cristo de Nazaré? Porque eles dizem, veja lá, vou abrir aqui Mateus só para você ter ideia da profundidade disso, gente. A geração da incredulidade porque eles não creram e disseram, não é porventura este, o filho de José e Maria, o carpinteiro? O que é um produtor de madeira? O que é um produtor de pedaço de pau? Quer vir agora falar que é o filho de Deus para nós? O que é o filho de José, do vizinho, como eu falava hoje de manhã, o vizinho lá, vem agora falando que é Deus? Como pode? Como pode? Produzir madeira, produzir... Gente, eu tive na Bolívia um período atrás, e Deus me deu uma oportunidade de entrar numa igreja lá, só de falar, só que a gente entrou por trás da igreja, e tinha uma oficina de artesãos, e que artesãos competentes, eles estavam fazendo uma imagem de Cristo em madeira, muito bonita, beirando a perfeição, quase uma pessoa, só faltava falar. E aquilo me chamou a atenção e eu falei para o carpinteiro, para aquele homem, falei assim, esse Cristo que você modela na madeira, entrou no seu coração, já modelou o seu coração? Ele já entrou no seu coração? Ele já falou o seu coração? Ele transformou o coração de pau, de pedra, em um coração avivado pela vida dele dentro de você? Eu não recebi resposta. E também eu não precisava de resposta. Porque a partir do momento que uma pessoa está lá, modelando algo para crer, ela ainda está com dificuldades com esta palavrinha. Eu preciso ver, eu preciso ter, eu preciso tocar. A Tomé, que precisa ver ferida para crer naquele que estava falando, como eu falei hoje de manhã, na estrada de Jesus.
Ele falava, e depois que eles sabem quem é, porventura não estava queimando o nosso coração? Vê como o coração humano é teimoso, incapaz de crer na voz do Filho de Deus. Depois que ele se revela, depois que ele fala, sou eu, era eu estava lá, as pessoas vêm falar assim, ei, como é que é? O que é essas parábolas? O que são essas parábolas? O que são essas palavras? Fala, não importa. Aí os seus amados, aqueles que estão chegados, ele fala assim, vem cá, eu vou explicar. Havia um semeador. Havia uma boa semente. Havia uma boa semente. E essa semente começou a cair, ser plantada em vários tipos de terras, em vários tipos de lugares, em vários tipos de situações. E vê que coisa incrível. Havia um tipo de solo, outro tipo de solo, e um solo que era capaz de fazer gerar vida. Aquela plantinha, aquela sementinha explodir para a terra e produzir vida. A planta ser vista. De outra forma, as sementes caíam e morriam. As plantas começavam a sair e sufocadas, não conseguindo respirar, porque não tinham raiz profunda, não tinham nada, não tinham vida nelas, elas morriam. Eis a incredulidade dos homens. Corações que estão recebendo a boa semente há séculos, e não conseguem entender o que significa. Tende em vós o mesmo sentimento que tive em Cristo. Por quê? Porque o amor de um para com o outro, o cuidado de um para com o outro, o cuidado que Cristo veio falar assim, olha gente, eu preciso que vocês me imitem. Vou te ensinar como é que faz. Eu vou sair do meu trono, veja bem, eu estou saindo do meu trono, ficou para trás. Eu vou passar pela terra, no meio de um bando de pecadores, e vou mostrar meu amor. Eu vou de encontro a pessoas perdidas. Eu vou estar junto delas. Então agora vocês façam a mesma coisa. Façam igualzinho, porque isso é ser cristão, isso é ser de Deus, isso é ser nascido de novo, gente. Presta atenção. Agora é interessante, a evolução dos fatos, ela vai ao contrário. Paulo diz, se há em vocês alguma exortação em Cristo, se alguma coisa mais eu posso falar para vocês, se tem alguma coisa que eu possa acrescentar diante de tantas coisas que vocês já ouviram, já leram, já guardaram, se alguma comunhão do Espírito, alguma consolação de amor, se há entranhados afetos e misericórdia. Eu gosto de misericórdia por mim. Eu gosto de afetos por mim. Eu gosto que me sintam, que me tratem bem, que tenham laços de amor comigo, que falem para mim o quanto eu sou importante, o quanto eu faço falta, o quanto eu queria estar com o tal do PUC. Ah, PUC, você não me escreve mais. Ah, PUC, você não manda nenhum recadinho. O que aconteceu que você nem fala comigo? Veja os sentimentos que vêm. Muitos sentimentos. Mas se eu me destituo da minha glória, eu consigo entender esse chamado. Às vezes sem conseguir compreender ou atingir todo mundo. Sem conseguir chegar na casa de todos. Esta é uma igreja pequena. É uma igreja pequena. Eu estou há um mês tentando conhecer vocês. Estou tentando conhecer. Eu não gravo o nome ainda de todo mundo. De alguns nomes, hoje de manhã eu me surpreendi que eu falei o nome de um monte de gente. Fiquei surpreso comigo. Mas se eu me acomodar, eu não vou saber que o pastor Tomás chama-se Tomás. Eu não vou reconhecer a voz dele no meio de um canto. Eu não vou reconhecer aquilo que ele é, aquele que ele é e o que ele tem para oferecer. Eu não me relaciono, eu não me aprofundo. Ternos afetos de misericórdia é você se aprofundar na miséria do outro, é você entrar na miséria do outro, é você mergulhar no mundo do outro, independente de quem seja ele, independente do que ele faz, independente do que você pensa que ele é, mas descubra quem ele é, porque Jesus sabia quem nós éramos, veio assim mesmo. Olha que curioso, o Deus encarnado sabia quem era o PUC, veio até ele, salvou ele e resolveu se relacionar com entranhados afetos de misericórdia, com profunda compaixão por mim. Uma comunhão que o Espírito gera em mim para que eu possa me relacionar com o céu, me relacionar com Cristo e me relacionar acima de tudo, gente, com vocês. Com vocês. Igreja não precisa de pastor. Igreja não precisa de presbítero. Igreja não precisa de diácono. Mas vamos pegar a origem da diaconia.
No mundo dos helenistas, eles descobriram que as viúvas e os órfãos estavam sendo esquecidos. Olha o que é a igreja, gente. Olha o que é a igreja. Pense no porquê, na razão essencial. Gente que estava em redor do povo de Deus, e essa gente nota a carência. Essa gente repara o abandono. E ali surge um ministério absurdamente maravilhoso, a diaconia. Absurdamente maravilhoso, de socorro. Extremamente importante. Mas nós não somos essenciais. Ofício. Isso é apenas um ofício. Porque o que move a ser diácono, o meu coração, move a ser presbítero, o teu coração, move-me a ser pastor, é os entranhados afetos e misericórdia. Mas o povo está se incredulizando. O verbo incredulizar não existe. Mas está se incredulizando. A cada dia, a frieza entre as pessoas, a frieza das pessoas com Deus está matando você. A frieza está matando. Cheguei ali, o Edson estava com um chapeuzinho, né, na cabeça, ele brincou comigo, é para proteger do frio. Eu estou suando aqui. Mas interessante, eu preciso me proteger do meu próximo? Eu preciso me proteger daquele que me está próximo? Do que eu tenho medo, gente? Eu vou me ferir se eu me entregar completamente a uma amizade com vocês. Falava para a Ivani hoje, nós temos que acostumar com feridas, gente. Acostumar a ser feridados, né? Machucados. Nós temos que acostumar, porque nem sempre, quando eu for te abraçar, você vai estar bem. Cristo veio para uma pessoa que estava doente, sou eu. Cristo veio para você quando você era pecador. Ele veio e te abraçou com entranhados afetos, misericórdia, e ele não sentiu repulsa. Olha que curioso. Vamos esquecer um pouquinho a história da predestinação, da eleição divina, a eternidade escolhendo a gente, e vamos pensar numa coisa. Na humanidade de Cristo. Na humanidade. Naquele homem que andava com as pessoas e queria resolver aquilo que estava ao seu alcance. Ele poderia resolver tudo, gente. Pensa assim. Jesus não precisava deixar um doente, um aleijado ou um morto. Se ele ressuscitou Lázaro, todos os mortos ele poderia ressuscitar e deixar as famílias alegres. Se ele fez um paralítico andar, ele poderia ter feito todos os paralíticos andarem. Mas não é só uma questão de seleção. É uma questão de consciência. Porque no dia em que aquele nazareno, aquele homem carpinteiro, chegou diante dos seus, eles falaram assim, não, aqui não. Aqui não é possível que você seja isso que você está falando. Tudo começava com uma classe religiosa dos fariseus. Tudo começava com aqueles benditos fariseus que falavam um monte de coisa e confundiam. Levavam todos à incredulidade. Homens que tinham que conhecer a lei, profetas, e falar assim, ele é o Cordeiro, é o Filho, está escrito lá no profeta Isaías. Eles não tinham compreensão, eles não compreendiam quem era o Verbo encarnado. Eles não conseguiam entender que mistério é esse que envolve um homem que é capaz de dizer, eu sou Deus, eu sou um com o Pai, e sou capaz de ir, curou, saiu andando. O homem saía pulando. O endemoniado que vivia no fogo, na pedra, no sofrimento, Jesus pegava e repreendia o inferno para trazer o homem para a vida. E o inferno se calava. Não tinha inferno para bloquear Jesus, não tinha homem para bloquear Jesus. Só pararam ele, porque era hora de parar. Só seguraram Jesus, aquele sinédrio, aqueles homens que se achavam os caifás da vida, só pararam porque era hora de parar. E ainda assim, depois de terem parado ele com uma cruz, o que ele fez? Levantou. Para fazer você levantar. Ele levantou para você levantar no dia do Senhor. Ah, os mortos ressuscitarão. Mas no dia da cruz ressuscitaram. Então para que esperar o dia do Senhor? Ele poderia muito bem começar a levantar todos os defuntos do mundo agora. Mas há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Naquele dia rejeitaram o Nazareno. Naquele dia, porque tinha um chamado Jesus Cristo, filho de Maria e de José, pensando eles, porventura dali pode nascer alguma coisa? Aí eu olho, sempre citarei esse nome. É um nome que eu gosto, que eu admiro, que é um obreiro de Deus, que eu admiro profundamente. O nome dele é Ronaldo, que tem um sobrenome chamado Lidório. Nascido em Recife.
estudado lá no SPN, curiosamente no mesmo seminário que eu estudei. Aí você pergunta, porventura de Recife, lá de Recife pode sair alguma coisa? Naquele seminário saiu, muitos dos nossos doutores saíram daquele seminário. Porventura de Recife pode sair alguma coisa? Quando eu estive no Mato Grosso, tem uma cidadezinha lá que agora me falha a memória. Uma cidadezinha que ninguém dá nada, e é uma cidade morta. Uma cidade que não vai para frente nem para trás. É uma cidade que está estagnou naquilo, Alto Paraguai, salvo engano. Terra, conhece, né, pastor? Terra de garimpo, terra de exploração, terra que agora você vai lá, a igreja patina e não vai. A cidade patina e não vai. Mas de lá saíram nomes que estão viajando o mundo com a missão de Deus, fazendo o nome de Jesus Cristo conhecido. Então nós temos gente que a gente fala assim, eu não vou convidar, não. Qual o curso? Qual o currículo desse homem para falar no meu templo? No meu templo. Meu nome é Caifás, eu sou o tal do Anás, eu sou o homem que veste talares de um sumo sacerdote, e nessa brincadeira de vestir a roupa do sacerdote, eles rejeitam quem? O sumo sacerdote. Olha que curioso, gente. Comparam ele com o carpinteiro e não aceito, comparam ele com o nazareno e não aceito, comparam ele nascido numa cidadezinha que não via nada. Estava lá o sumo sacerdote, o profeta e o rei. Olha que curioso. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Mas, de repente, acostumados a rejeitar, é um hábito humano, não é assim? Vocês lembram de alguém que não deu muita bola por um chamado de Deus? Alguém que falou assim, não, outro, não, vai passando. Aí o profeta, que estava sendo enviado por Deus, falou assim, me diz uma coisa, tem mais ninguém na sua casa? Não, porque eu vim aqui com um propósito, não acendeu nenhuma luzinha ali na cabeça dessas pessoas. Nenhum pip, nada, não deu sinal. Quantos filhos passaram nessa fila? Você não tem mais nenhum. Chama lá Davi. Chama lá um tal de Davi. Vai que é esse, né? Não tem mais nenhum. Mas vai que é Davi, o pequenininho, o menor, talvez. Era bonitinho, a Bíblia diz que ele era bonito, entendeu? Mas ele foi posto em último. Porventura dos filhos de Jessé poderia nascer o homem que derrubaria Golias? E justamente aquele que vai levar comida para os irmãos que estão na guerra? Pode isso? Porventura Deus não usa de fato as coisas loucas desse mundo para confundir esses que se acham os senhores feudais, os donos da verdade? Claro que escolhe. Pega Davi, pega Cristo, o filho de Maria. Pega Zacarias. João Batista, filho de Zacarias e Isabel. E dá um mistério para ele não falar nada. Nós somos anunciantes e agora Deus fala assim, olha, não fala nada. Deus veio à terra, meus irmãos, para confundir com a incredulidade aqueles que não são dele. Segunda pergunta, você é dele? Você é dele de fato? Não sei. Você sabe. Eu não sei. Eu sei quem eu sou. Mas na medida com que eu for me envolvendo com vocês, olha que curioso, nós fomos trocando esses entranhados afetos e misericórdia. Vocês vão fazer o que está no versículo 2. Vocês vão completar o quê? A minha alegria. Vocês vão completar a minha alegria. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 2. Completai a minha alegria. Quando vocês se aprofundarem no amor, se aprofundarem nos entranhados afetos e misericórdia, quando vocês se tornarem um de fato, vocês vão completar a minha alegria. Sabe o que significa completar a minha alegria? É que não estava completa. Simples, né, de resolver essa questão. Se caso tivesse o mundo passava, não estava completa. Porque alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa Paulo estava notando e escreveu para aquela igreja justamente para isso. Completa a minha alegria de modo. Aí está a explicação. Que vocês pensem a mesma coisa. Valdair, somos 4 regentes e 1 docente. Pensamos a mesma coisa? Somos iguais? Mas nem sonhando. Eu estava aqui orando, pensando aqui em vocês agora há pouco. Falei, nossa, nos 4. Estava pensando nos 4 presbíteros que eu tenho aqui. Falei, nossa, eu nunca vou ser tranquilo igual eles. Vendo o Tiago falar aqui, eu converso com vocês aqui, essa calma do Sandro que me assusta. Eu estou agitado, Sandro.
Eu sou agitado, eu sou diferente. Mas isso não impede nós sermos um corpo de líderes dessa igreja. Nós não podemos nos deixar vencer pelos partidarismos, pela falta de comunhão, pelo reconhecimento de quem nós somos um para o outro. Porque para Jesus eu já sei quem eu sou. Basta. Eu já sei quem Ele é para mim, basta. Agora eu preciso que vocês saibam quem eu sou para vocês e vocês são para mim. A ponto de não chegarmos a machucar o outro pensando que nós somos os senhores que sentam na cadeira do presbítero aqui ou do pastor e ficam aqui olhando, avaliando, julgando, com a perninha cruzada como se pecado não tivesse. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós se não desenvolvermos a completude da alegria de Cristo? Porque Paulo fala em apóstolo. Agora imagina Jesus falando isso para mim hoje. Porque complete a minha alegria, de forma que você pense a mesma coisa com essa turma que está aqui. E você tenha o mesmo amor. Olha que interessante, tenha o mesmo amor. Que você seja unido de alma. Gente, isso é profundo demais. Unidos de alma. Será? Essa é a terceira questão para nós hoje. Será que nós estamos de fato unidos de alma? Hoje foi um tal de uma ligação e outra ligação, e a filha, o filho e tal, e dali a pouco vem a resposta. Vem a resposta. Irmãos, aquela vozinha cansada, de cerca de uns 80 anos, que ainda não visitei, subi os andares porque eu estou esperando ela descer os andares, mas que está ali, esperando os meus afetos e misericórdia, para que ela seja unida de alma comigo. E vocês não sabem, gente, como Deus tem me edificado. Eu fui em poucas casas, entendam isso, poucas casas. Mas é o que eu falei para a dona Olívia antes de ontem. Falei, rapaz, que coisa incrível. Cheguei lá, Deus me deu uma palavra, e nós compartilhamos a palavra, e aquilo fez ebulir um calor, uma coisa boa, a ponto dela falar assim, que bom que o senhor veio na minha casa. Parece fácil, né? Parece simples, é só sair daqui, pegar o carro e fazer como eu. Erra o caminho para acertar. Mas de repente, eu estou lá na casa do Eliseu, que agora está indo de novo na igreja. Mas ele precisava receber entranhados afetos e misericórdia. Mas eu tive que ir, porque ele não podia vir, não é isso? Ele não podia mais vir. E dos entranhados afetos, eu começo a olhar para ele hoje, viu? Presta atenção. E começo a pensar nessa questão desse mistério da palavra. Seja unido de alma com ele. Seja unido de alma. Tenha o quê? Versículo final ali. O mesmo sentimento. Porque o contrário desse sentimento, vai lá para Mateus. Ele deixou de fazer grandes sinais naquele lugar, porque não acreditaram nele. Porque acharam que é só um carpinteiro. Quem é você, Jesus, para falar assim? Quem é você? Quem você pensa que é? E o mundo está falando isso, numa voz muito alta. Hoje nós conversamos rapidamente sobre Apocalipse 1. Mas é curioso, como eu disse hoje de manhã, e curiosamente, nós vemos o mundo na contramão de tudo isso. Olha que interessante. O mundo na contramão de tudo isso. Debochando daquilo que vocês cantaram, essa palavra que permanece para sempre. Debochando de um Cristo, jogando ele no chão de uma passarela, e eu vou repetir isso inúmeras vezes aqui. Humilhando, como se isso fosse humilhação para Jesus, gente. Vocês pensam que isso humilha Jesus? O Filho de Deus encarnado, ressuscitado e sentado à destra de Deus Pai. Você acha que aquela passarela do sambódromo, não vou nem falar essa palavra, humilha Jesus, gente? O Cordeiro de Deus que já venceu, veio para vencer, já venceu. Vocês acham que aquilo significa alguma coisa? Significa para eles. O dia do Senhor virá. E se eles não se arrependerem, não se converterem como eu me converti, porque Deus me chamou, você se converteu porque Deus te chamou. Se Deus não tiver entranhados afetos e misericórdia por essa gente, aqueles orixás que regem a cabeça de Ivete Sangalo, já estão vencidos. O curioso é que já estão todos vencidos. Todos, um a um. Mas ela vai pagar se não se arrepender. Precisa se arrepender. Precisa confessar. E precisa vir. Teve um hino que nós cantamos aqui que mudou a palavra levemos a luz
a este mundo. Mudaram para outro verso. Não sei por que eles têm medo de falar de luz. Mas, de repente, a luz brilhou sobre a humanidade. E um ser humano, não porque tem poder, foi lá e apertou a chave, liga, desliga. E amaram mais as trevas do que a luz. Sabe o que é isso? Incredulidade. Presta atenção. Se nós formos uma igreja dividida, se nós formos uma igreja que pensa mais que o por outro, se nós formos uma igreja que não pensa no outro como sendo nós mesmos, nós vamos ser partidários e nos enchermos de vanglória. Paulo diz, não faça isso, gente. Não faça isso. Você acha que Paulo estava falando com quem não estava fazendo? Estava acontecendo aquilo, meus irmãos. A igreja de Filipos estava com problemas já. E Paulo agora escreve, fala, não faça nada por partidarismo ou vanglória. Não bata no peito, porque aquele, e por isso que ele vai citar Jesus, porque aquele que se fez carne não bateu no peito por ser igual a Deus. Ele não bateu no peito. Então não faça por vanglória, porque vanglória nem Cristo teve, porque ele se esvaziou. Vanglória. Olha que bonita essa palavra, vanglória. Olha que simples, né? É uma coisa inútil, porque é vão, é vazio, não serve para nada. E Cristo vai mostrar, se esvaziando de si mesmo, de toda a sua formosura e soberania, continuando sendo Deus. Entenda uma coisa, ele continuou sendo Deus aqui, mas ele vem com toda a humildade, andando entre nós, cheio de graça e de verdade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão qual o que é dos outros. Vamos lá. Qual a raiz disso? Onde é que está o início dessa verdade? Atos 2. Atos 2. Não considere, não tenha em vista tudo pensando que é de vocês. Atos dos Apóstolos vai fazer uma revelação imensa no capítulo 2. Eles olhavam para o outro, se interessavam por o outro, detectavam a necessidade, se esvaziavam daquilo, distribuíam segundo as necessidades. Isso é igreja. Não faziam por vanglória, porque quis fazer alguma coisa diferente ali, foi um casal ali que de repente foi fulminado, que é Ananias e Safiras. A aula de hoje que eu ia falar sobre isso passava pela vida de Ananias e Safira. Enganadores, maldosos. Deus julgue-os, mas eles morreram por causa da sua maldade. Ali, Novo Testamento, igreja primitiva ebulindo, o amor nascendo, o amor fervendo, a unidade fervendo, e eles vão tentar passar a perna em quem? No Espírito Santo. Por isso que nós vamos ler aqui exatamente isso. Alguma comunhão do Espírito. Atos dos Apóstolos foi a maior demonstração dentro da humanidade de entranhados afetos de misericórdia e principalmente comunhão do Espírito. Não esquece isso. Não esquece isso. Tenham em vocês o mesmo sentimento que Cristo teve. Porque ele se esvaziou. Ele não bateu no peito, não trouxe por vanglória o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou. Agora, fechando e encerrando aqui. Era apenas uma viagem de Paulo. Uma viagem missionária. Surge uma igreja. Dias depois ele exorta a igreja. Ele monta todo um cenário e chama aquelas pessoas para um arrependimento. E ele vai dizer assim, veja, se vocês fizerem como Cristo fez, porque ele chama a atenção, faça como Cristo. Faça como Cristo. Ele vai dizer assim, Deus exaltou a Jesus de tal maneira e deu um nome acima de todo nome. E esse é um momento tenebroso para a humanidade, meus irmãos. Ah, que dia terrível que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, o nosso Pai.
Que dia glorioso para o nosso Cristo que foi desprezado. Que dia glorioso para o Cordeiro de Deus que foi desprezado. Que dia maravilhoso para o nosso Cordeiro. E a última aplicação para as nossas vidas estamos preparados para recebermos isto do nosso Senhor? Estamos prontos? Você está pronto para Cristo vir e você receber um nome também, que está revelado também lá no nosso querido, que é um nome. Ele dará um novo nome. Você está pronto para as pedrinhas, para os galardões? Deus prometeu para você galardão. Deus prometeu para você vida eterna. Deus prometeu, se você, de fato, não julgar com usurpação, ser alguém, mas se humilhar e destituir-se da sua glória, que não serve para nada. Esvaziar-se de si mesmo, olhar para o outro, olhar para o próximo, olhar para o seu irmão, olhar para o seu amigo, olhar para uma humanidade que nós cantamos aqui numa música tão bonita, essa primeira do prelúdio, linda essa música. E de repente, no meio de todas essas questões absurdas, nós olhamos para um mundo que está falido, incrédulo e morrendo. E nós temos por esse mundo laços de muita misericórdia para anunciarmos o nome do Senhor. Eu costumo dizer em todas as igrejas que eu passo, tem 2 bancos, 3 bancos vazios. Nós precisamos de gente nesses bancos. Gente que foi alcançada pelo amor de Deus através de você. Pode ser pela internet, graças a Deus, se vier. Mas é alcançada por você. E não nos contentarmos, porque a glória de Deus brilha. E como a glória de Deus brilha, ela não brilha para a gente ficar olhando para o espelho e falando assim, lindo. Agora me lembrei do pastor Tomás nas aulas dele. Lindo PUC, lindo Tomás, né? Ficar glorificando e tendo gozo em si mesmo. Não! É você pegar esse espelho, está crescendo demais, quebrar. E quando eu quebro o espelho, eu vejo vocês. Eu tiro aquele negócio da minha frente para enxergar vocês. É essa a mensagem de Paulo, do Espírito de Deus para a nossa noite. Que o Espírito de Deus avive o nosso coração, de tal maneira que nós possamos refletir a glória de Deus para aqueles que nos cercam. E termos amor, compaixão, e sermos fiéis a Deus, sendo fiel ao outro. Ame o próximo como a si mesmo, porque eu não posso amar a Deus, que não vejo, se eu não amar meu irmão, que eu vejo. A condição é essa, e é muito fácil entender. João foi magnífico. Então, que Deus nos abençoe. Amém.